Hotep família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, por estarem compartilhando os vídeos, por estarem ativando o sininho, por estarem deixando os likes de vocês. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos questões relacionadas às relações étnico-raciais, à história, à antropologia, às culturas africanas do continente e da diáspora, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Hoje a gente está aqui para trocar uma ideia, família, sobre uma polêmica, entre aspas, que está rolando aí na internet a respeito de um personagem do campo do entretenimento que é uma sereia negra. Família, não se iludam. Esse alvoroço, né, esse incômodo, nada mais é que o medo, o pavor que os racistas têm de perderem o seu protagonismo histórico e, fundamentalmente, perderem o seu protagonismo no nosso imaginário social. Porque nós, particularmente comunidade preta, somos, infelizmente, continuaremos a ser ainda durante muito tempo, moldados por um discurso e pela construção no nosso imaginário social da supremacia, né, como eu posso dizer, da superioridade dos brancos em relação a outros povos, do fato deles terem, entre aspas, terem sido civilizados e enquanto outros povos são selvagens. É assim que se constrói uma ideologia. Não que o racismo seja uma ideologia. O racismo não é uma ideologia e nunca será. Porém, o racismo é uma estrutura. E esta estrutura possibilita que se crie no nosso imaginário social essa mentira, né, que se coloca, o que foi colocado e é colocado para nós, que diz respeito, né, esse discurso, ele coloca o branco como um ser superior, um modelo a ser seguido, né, um elemento branco, disso que nós estamos falando, como um modelo a ser seguido, o objetivo a ser atingido, né, o modelo de humano, de civilizado, né, a ser atingido por aqueles que não fazem parte, que não têm este fenótipo. Neste sentido, por que eles conseguiram estas possibilidades? Simplesmente porque eles fizeram um processo de rapinagem em territórios africanos. Estamos falando do continente, estamos falando do continente africano, estamos falando do continente sul-americano, do continente americano, melhor dizendo, estamos falando da Oceania, né, onde eles estiveram lá como invasores e rapinaram e continuam rapinando recursos minerais, recursos naturais também desses territórios pretos a fim de enriquecer. Isso vem acontecendo já há muito tempo. Enquanto eles enriquecem, eles nos alijam do acesso a esses recursos, porque esses recursos controlam a economia mundial. E como eles controlam a economia mundial, controlam também o campo do entretenimento. Como eles controlam o campo do entretenimento, eles têm nas mãos a faca e o queijo para fazer o que quiser com esse campo de entretenimento. E como eles têm a faca e o queijo na mão para fazer o que quiserem com esse campo de entretenimento, o que eles fazem? Criam personagens do campo de entretenimento que são exatamente como eles, personagens heróis, brancos, loiros, olhos azuis, né? Meninas, mulheres, né? Loiras, ruivas, né? E brancas, sempre branca, com a pele branca. E aí esses personagens fazem parte da construção do nosso imaginário de um modelo de ser humano a ser alcançado. Não é por acaso que muita gente, inclusive na Nigéria, né, nas Filipinas, no Brasil, tenta clarear a cor da pele. Porque se criou no nosso imaginário que o modelo a ser atingido é o branco. Então, a partir do momento que este modelo a ser atingido, que é o branco, ele deixa paulatinamente, né, de ser colocado e sedimentado e reforçado no nosso imaginário social, que é o modelo a ser seguido, e no lugar deste modelo se coloca, por exemplo, figuras negras, como o campo de entretenimento controlado por esses brancos tem feito nos últimos tempos, pessoas brancas como eles
desenvolvem uma ojeriza à presença de personagens negros neste campo que eles dominam, que eles protagonizam, que eles hegemonizam. E essa ojeriza se manifesta dessa forma, com pessoas brancas dizendo que estão sendo modificadas, estão destruindo os personagens históricos com os quais eles mesmos construíram e que eles querem que se mantenha desta forma. E aí, quando a gente olha para esse campo de entretenimento, eu estou um pouquinho à vontade para falar sobre isso, porque eu sou um nerd, que sou um leitor voraz de quadrinhos desde 18 anos de idade. Você tem, por exemplo, a figura do Capitão América, que é um homem branco, loiro, alto, forte, olhos azuis, militar, virtualmente imbatível. Um modelo perfeito da raça ariana, tal qual preconizada, proposta, né, discursada por Adolf Hitler e seus asseclas que pensaram em criar uma raça superior ariana, aquela coisa toda que vocês sabem muito bem. Só que esse personagem, ele foi criado não na Alemanha, curiosamente, ele foi criado nos Estados Unidos da América. Assim como o Super-Homem, homem branco, forte, né, também foi criado nos Estados Unidos da América. Não por acaso, esses heróis, assim como o Homem-Aranha, são homens, são brancos e os seus uniformes estão com as cores dos Estados Unidos da América. E não por acaso, a indústria do entretenimento, e particularmente esta empresa do entretenimento que criou esta personagem da sereia negra, é exatamente dos Estados Unidos da América. Mas significa dizer que essas pessoas, essa empresa, essa indústria de entretenimento, né, mas particularmente essa empresa de entretenimento, ela está querendo combater o racismo estrutural que lhes beneficia? Absolutamente. Tudo que eles querem é a valiosíssima audiência da comunidade preta. Então, para isso, eles criam personagens negros, como a sereia. Para isso, eles criam personagens fora do estereótipo branco, loiro, europeu, como eles vão criar, né? Vai estar vindo aí no filme do Pantera Negra, o Namor, que tem fenótipo parecido com as sociedades autóctones das Américas, né? Não por acaso, antes do Namor ter este fenótipo que eu acabei de citar, ele era um cara branco, de orelha pontuda, né, por exemplo, e ele era tido como um personagem da Atlântida. De outro lado, um outro personagem atlante que foi criado também para a indústria do entretenimento é o Aquaman, loiro também. Quem disse que os atlantes eram loiros, eram brancos? Eles disseram isso. Porque a Atlântida, vocês sabem que, tal qual a sereia, a Atlântida, ela é um conto mitológico, né? Como se tratava, dentro do campo da mitologia, de uma grande sociedade altamente desenvolvida, tecnologicamente, cientificamente, logicamente, trataram de pegar a Atlântida e colocá-la como povoado por personagens brancos. Salvo um desenho, uma animação, né, que foi colocada, né, no ar aí, né, recentemente, Atlantis, o Reino Perdido, onde os Atlantes tinham uma cor escura, curiosamente, né? É bom a gente fazer essa ressalva. Mas, de qualquer maneira, o que está sendo dito aqui e o que está em jogo para esses caras é a sua sobrevivência e o seu privilégio, né, não só no que diz respeito à questão material, mas, fundamentalmente, a manutenção no nosso imaginário, no imaginário da comunidade preta, no imaginário social da comunidade preta, de um ideal branco a ser alcançado, e esse ideal branco foram eles mesmos que construíram. Estou conseguindo compreender o raciocínio, família? Eu sei que vocês estão, porque vocês são profundamente inteligentes. Então, todo esse discurso, todo esse discurso raivoso, esse alvoroço todo, não é pelo simples fato desta indústria, desta empresa de entretenimento ter criado um personagem preto. É que a estrutura do racismo, chamada de supremacia branca, por Nadolf, Francis Krauss Welsing, Omar Johnson, né? Eles têm um medo, um receio, um pavor gigantesco de perderem o seu lugar hegemônico no nosso imaginário social. E uma vez isso feito, não há mais retorno. E aí, o que eles mais temem também, logicamente? Que nós, a partir das nossas pesquisas no campo das ciências, né,
a gente derruba todos os mitos que eles também criaram no campo das ciências. Por isso que eles têm medo de Sheikh Anta Diop. Aliás, pavor de Sheikh Anta Diop. Por isso que eles têm pavor de George James, né? Que é essa figura aqui, que derrubou essa ideia esdrúxula de que a filosofia tinha nascido na Grécia. Mas, na verdade, a filosofia nasceu na África, mais particularmente no Egito, no antigo Kemet. Por isso eles têm pavor de Carlos Moore, que derruba essa ideia esdrúxula de que o racismo é uma ideologia. O racismo é uma estrutura historicamente construída, é uma consciência histórica, né? E tudo isso está de pé graças a este grupo de racistas, melhor dizendo, que mantém essa estrutura de pé porque ela lhes beneficia fundamentalmente. Nada mais além disso. E lhes mantém vivos, fundamentalmente. Enquanto que mata as sociedades pretas, porque foi para isso que o racismo nasceu. Então, família, dado o recado, eu convido a vocês a fazerem o nosso curso de História Geral da África. Continue ativando o sininho, continue compartilhando nossos vídeos, continue dando o like de vocês. Estaremos de volta em breve. Hotep, África no Centro.